Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: A candeia viva. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Jesus, Mateus 5,15. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças, sem proveito, para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas. Quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão, redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Emmanuel. E agora, a palestra. Boa noite, meus queridos irmãos. Feliz Ano Novo para todos. Hoje, 3 de janeiro de 2021, iniciando um novo ano, certamente com o coração cheio de esperanças. Sintam-se acolhidos, abraçados, envolvidos nas boas e salutares vibrações amorosas do Senhor Jesus.
Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, nos itens 24 a 26. Instruções dos Espíritos. Limites da encarnação. É uma instrução assinada por São Luís, datada de 1859. Quais são os limites da encarnação? Aí vamos aqui ao Evangelho. A encarnação, propriamente falando, não tem limites nitidamente traçados. Consideramos apenas o envoltório que constitui o corpo do espírito, visto que materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Então, esse elemento intermediário que Kardec identifica como perispírito já era conhecido pelas culturas antigas. No budismo esotérico, falava desse corpo espiritual como Kama Rupa. Pitágoras denominou de carne sutil da alma. Aristóteles chamava-o corpo etéreo. Alquimistas de todos os tempos o definem como corpo astral. Quando morremos, o corpo físico se decompõe, o espírito passa a usar o corpo espiritual que não se decompõe. E como o perispírito é uma espécie de forma da forma física, acontecendo a morte, o espírito tende a preservar a morfologia humana. Na questão 68 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos orientadores espirituais: o número de existências corpóreas é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na estrada do progresso. Quando se despojar de todas as impurezas, não mais necessitará das provas da vida. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas. Ele é elástico, nós sabemos disso, estudamos isso em O Livro dos Espíritos. Torna-se, então, cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a base dos puros espíritos. Se mundos especiais são destinados como estada aos espíritos mais avançados, tais espíritos não ficam presos a eles como nos mundos inferiores. O estado de desapego em que se encontram permite que eles se transportem a todos os lugares onde são chamados, para as missões que lhes são confiadas. Vamos repetir, então, que os espíritos superiores, espíritos puros, eles não ficam presos a um determinado mundo, eles se transportam. Isso aí é um recado para nós, meus queridos. Não estamos sós, então, perceberam? Não estamos sós, passando por essa situação difícil que estamos passando. O plano espiritual do bem e do amor está acompanhando tudo isso, está agindo em favor do mundo, desse mundo que nós estamos atravessando essa grande prova, que certamente vai passar como tudo passa. E temos que ter a confiança que não estamos sós. Abnegados espíritos amigos estão junto a nós, nos encorajando. Continuando a questão 25, nós podemos entender que é a necessidade da encarnação.
É outra pergunta que Kardec faz e São Luís responde: a encarnação é uma punição e só os espíritos culpados estão sujeitos a ela? O orientador espiritual informa: a passagem pela vida corporal é necessária, justamente para que o espírito possa realizar os desígnios que Deus confiou e assim também desenvolver a inteligência de que dispõe. Todos os espíritos tiveram o mesmo ponto de partida. Deus, em sua justiça e sabedoria, dotou a todos igualmente e com a mesma liberdade de agir. A encarnação é um estado provisório para todos os espíritos. Há aqueles que realizam suas tarefas com zelo, dedicação, em pleno exercício do livre-arbítrio. Logo, transpõem os primeiros degraus de iniciação. Chegam mais rápido ao ponto a ser alcançado. Mas tem aqueles que, por invigilância, negligência, retardam a caminhada e aí necessitam recomeçar. Repetem várias vezes, aí a encarnação se torna um castigo. No 26, é uma observação de Kardec. Ele faz uma comparação, certamente para enriquecer o estudo. Certo estudante chega à instrução universitária, com dedicação aos estudos. Cumpre as metas que as classes exigem, metas necessárias, e ao final recebe o seu diploma. Ele faz tudo direitinho, tudo certinho. O outro, distraído, preguiçoso, repete as classes e, como diz o amigo, se arrasta. Na verdade, ele não cumpre o trabalho exigido pelas classes. Aí tem que recomeçar. Até quando ele vai ficar nesse vai e volta, só Deus sabe. E também vai depender do espírito. Se ele se esforçar, ele anda mais rápido. Outra pergunta também. Os espíritos não poderiam encarnar uma única vez em um único globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Na questão 173 do Livro dos Espíritos, nós lemos assim: a cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo para o outro, ou pode ter várias existências no mesmo globo. Pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não avançou bastante para passar a um mundo superior. 173A. Podemos reaparecer muitas vezes na Terra? Certamente, é a resposta dos espíritos. Meus queridos, fica difícil explicar as desigualdades terrestres se não admitirmos que estamos todos em processo de evolução, em múltiplas existências, cada qual passando por experiências compatíveis com suas necessidades de aprendizado. Aos adultos conscientes de suas responsabilidades, despertos para os objetivos da existência, dispostos ao esforço do bem. Há outros indisciplinados, senso moral embrionário, a cometerem tolices e se comprometerem em inconsequências. Daí, meus queridos, os problemas que vivemos na Terra, com desajustes sociais, guerras, conflitos vários, pandemias. Aliás, a encarnação tem uma finalidade justa. Encarnados ou desencarnados,
Fomos criados para a convivência social, para o reajuste de corações, para os reencontros. Isto é, encarnados quando nós nos reencontramos com aquela colega de infância e relembramos as estripulias. E desencarnados, quando o espírito retorna ao plano espiritual e reencontra sua família espiritual, reencontra os amigos, familiares. Olha que alegria que é. E aquelas perguntas, e aí, conseguiu superar? São os reencontros. O amor que sentimos, então, pelos nossos familiares não é fruto somente de ligações consanguíneas ou de convivência efêmera nesta vida. Vem de passado distante, sedimentado por múltiplas experiências em comum a caminho do amor fraterno, o amor perfeito, preconizado e exemplificado por Jesus. Aliás, Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, ela nos diz sobre ela fala assim, o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Mas se agiganta, olha só, ele cresce na razão que mais se doa. Fixa-se com mais poder, quanto mais se irradia. Nunca perece, porque não se entibia, nem se enfraquece, desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida. É imbatível, porque sempre triunfa sobre todas as vicissitudes e ciladas. Esse é o amor que Jesus nos ensinou e que devemos nos esforçar para praticar. Queridos amigos, é importante formar uma consciência reencarnatória, a plena compreensão de que estamos em trânsito pela Terra, em jornada de aprendizado e reajuste. É preciso, meus queridos, valorizar essa abençoada bolsa de estudos que Deus nos concede no educandário terrestre, a fim de superarmos as paixões que precipitaram nossos fracassos do passado. Então, terminamos a nossa conversa desejando que Jesus, amigo querido, junto com sua mãe querida, a sua falange luminar, abençoe a todos os corações, que traga muita luz, muita coragem, saúde para todos os nossos queridos que estão nos ouvindo, e que esse ano novo que chegou, ele vai se engrandecer, ele vai se agigantar como amor e vai nos trazer muitas alegrias. Nós vamos nos encontrar, vamos nos reencontrar, sim, queridos amigos do Jefa, frequentadores, vamos nos reencontrar, vamos nos abraçar, vamos dançar, vamos cantar, vamos festejar o reencontro presencial. Recebam um abraço do plano espiritual querido, que nos vigia, que está atento aos nossos conflitos. Boa noite,
e que Jesus nos abençoe.